Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar o seguinte assunto: autismo tem cura? Se não tem cura, por que é necessário fazer terapias? Por que muitos autistas tomam remédios? Por que é tão importante a terapia? Você quer saber a resposta? Fica comigo nesse vídeo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana, sou autista, tenho um filho de 12 anos que também é autista. E tem um hiperfoco em autismo. Eu estudo autismo por conta própria há 7 anos. Não, autismo não tem cura, porque autismo não é uma doença. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Eu até brinco assim para tentar entender de uma forma mais assim simples, mais, sei lá, né, mais popular, né? Até porque eu não sou da área da saúde, né, gente? Que só teria cura se houvesse um transplante de cérebro, né? Porque o autismo é todo um cérebro que processa diferente, né? Mas então, por que as terapias, por que muitos, não todos, né? Que cada caso é um caso. Como eu sempre falo, um autista sim pode ser diferente do outro. Por que muitos, né? Não todos, mas muitos têm que tomar remédios. É assim, gente. Autismo realmente não é doença, ele não tem cura. A pessoa nasce autista, ninguém fica autista, a pessoa nasce autista e vai morrer autista, né? Mas sim, muitas vezes, quer dizer, eu acho que sempre a terapia é necessária e remédio, algum, tem casos que precisa, tem outros casos que não precisa. Eu e meu filho tomamos remédios, tá? Ah, mas autismo não é doença. Gente, autismo não é doença. Mas o autismo, ele traz muitas consequências. Porque a gente mora num país, num lugar onde não foi feito, não foi preparado, não foi adaptado para autistas. Então, o autista, ele vai enfrentar muitas dificuldades. Sempre deixando claro, tá, gente, que tem 80% dos autistas têm deficiência intelectual, ou seja, o QI abaixo da média, então vai ter dificuldades intelectuais, né? Tem uma porcentagem que eu não sei agora dizer, tá, gente? Porque eu tenho déficit de atenção, tá? Apesar de estudar muito sobre autismo, eu tenho muito déficit de atenção, tá? Mas tem uma porcentagem que tem um QI, a inteligência na média, que é o meu caso. E tem 5% de autistas que têm superdotação, que é a inteligência acima da média, como se fossem gênios, tá? Mas, em todos esses tipos de QI, tá? Que tem, né? Falando do autismo, existe mais de 10 características de autismo que dificultam muito a convivência social, que dificultam muito o dia a dia e traz como consequência muitas vezes ansiedade, depressão, hiperatividade, irritação, crises, agressividade. Então, por isso que o tratamento psicológico e psiquiátrico é essencial. Fora que tem os níveis: autismo nível 1, leve, nível 2, moderado, nível 3, severo. Sempre deixando claro que ninguém é mais ou menos autistas. Isso foi para distinguir o suporte. Quanto mais severo, mais ajuda precisa, mais dependente é, menos autonomia tem, tá? E tem autistas não verbais, que não falam nada. Tem autistas que têm atraso na fala, que falam, mas falam tudo enrolado ou errado. Eu mesma, na minha infância, mesmo sem diagnóstico, eu fiz 3 anos de fonoaudióloga, 2 vezes por semana, né? Porque eu falava muita palavra errada, né? Minha mãe se chama Vera, eu falava fera. Tava na pré-escola, quando perguntavam que série que eu tava, em vez de falar pré-escola, pré, eu falava pé.
Eu trocava muitas letras, muitas palavras, né? O meu filho também fez 3 anos de fonoaudióloga, porque ele falava tudo errado, tudo enrolado. Parecia que estava falando outra língua. Só eu e o pai deles que entendíamos, né? Uma vez por semana ele fez 3 anos de fonoaudióloga, né? Porque a fala, o atraso na fala, a comunicação, dificuldade de comunicação, problema de fala, é muitas vezes uma característica de autismo, né? Muitos autistas têm atraso ou dificuldade de coordenação motora, então isso a TO tem que trabalhar bastante. O Gabriel e eu temos essa dificuldade, né? O Gabriel não sabe, com 12 anos e meio, amarrar um tênis. Eu, com 45 anos, não sei descascar uma laranja. Eu não consigo enfiar uma linha na agulha, costurar. Quando, né, eu fiz magistério no segundo grau, no ensino médio, a professora de educação artística ensinou muitas dobraduras e eu não conseguia acompanhar e nem fazer as dobraduras, né? A minha letra sempre foi horrível no caderno e hoje eu sei, e eu me culpava muito por isso. E hoje eu sei, porque para minha letra ficar bonita, eu tenho que escrever muito devagar. Então eu tinha que escrever rápido, senão eu não ia acompanhar a professora no quadro, né? Que ela apaga e. Então por isso que a minha letra era feia no caderno. Isso faz parte da dificuldade de coordenação motora. A coordenação motora também é mais lenta. E tem muita coisa para trabalhar no autismo, né? Crises, agressividade. Realmente não vai deixar de ser autista, mas tem como amenizar muito as características. O Gabriel, ele melhorou muito, né? Ele teve o diagnóstico tardio também, 4 anos é tardio, né? O ideal é lá com 1 ano. Mas desde que ele descobriu dos 4 anos até hoje, ele faz terapia. E eu vejo uma evolução enorme nele. Ele continua sendo autista, ele tem crises, ele tem as estereotipias, ele balança a mão, tem dificuldade de socialização. Ele vai ser sempre autista pro resto da vida, a gente sabe disso. Mas ele evoluiu muito. Antes de nós sair com ele, era uma tristeza, porque ele ficava muito irritado, ele se isolava, ele ficava agressivo. Hoje isso não acontece. Ele fica muito ansioso, sim. A ansiedade dele fica alta, sim, principalmente se é um lugar que a gente nunca foi antes. A gente percebe isso na hora, né? A gente que é pai e mãe. Mas ele não fica irritado, agressivo, como ele ficava anos atrás. Então a terapia, ela não é para deixar de ser autista, mas ela é para saber lidar com as características de autismo. É ter uma qualidade de vida melhor, é ter mais autonomia, é ser mais feliz, né? E as comorbidades, porque o autismo, ele nunca vem sozinho. Ele não vem sozinho. Então, todo autista vai ter comorbidades. E por isso que um autista muitas vezes é diferente do outro. Eu, por exemplo, eu tenho a epilepsia, que são as convulsões, tem que tomar anticonvulsivo. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, tenho déficit de atenção, tenho depressão. E que mais eu tenho? Ah, nem sei. Agora eu tenho um branco. O Gabriel tem TOD, meu filho, que é o transtorno opositor desafiador. Suspeita de dislexia e suspeita de déficit de atenção e hiperatividade. Então, por isso que um autista pode ser diferente do outro, porque as comorbidades vão ser diferentes. Tem autistas que vão ter depressão, tem autista que não tem depressão, tem autista que tem hiperatividade, tem autista que não tem hiperatividade, tem autista que tem um transtorno opositor, que dificulta muito obedecer e cumprir regras. Tem outros que não têm um transtorno opositor. Por isso que jamais a gente tem que comparar um autista ao outro, né? Jamais, com tanto tempo de terapia, ele ficou bom, esse não tá. Claro, um autista cada autista é diferente. Não podemos comparar um autista ao outro. Um vai ser mais obediente, um vai ser mais revoltado, um vai ter mais dificuldade de aprender, outro de repente não vai ter dificuldade nenhuma de aprender, né? Não dá, não pode se comparar. Isso é cruel, tá, gente?
Então é isso, tá? E os graus, é muito importante que a falta de terapia pode regredir muito sem terapia. Então a terapia é muito importante. Deu tempo. Beijo no coração, curte, comenta, compartilha.